Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Falamos hoje de um outro problema nacional que é vulgarmente abordado por políticos, é sobretudo causa de queixas dos cidadãos, mas que infelizmente não tem sido tratado como deve ser, porque políticos, embora falem contra a corrupção, a verdade é que medidas concretas contra a corrupção não são tomadas. E há um conjunto de medidas muito simples que podiam ser tomadas para combater com eficácia a corrupção. A primeira delas é a criação de tribunais especiais destinados a julgar, a instruir e julgar crimes de corrupção. Há uma especialidade no crime de corrupção que frequentemente é extremamente difícil de descobrir e de provar, porque mete frequentemente terceiras pessoas. As pessoas que intervêm nesses atos de corrupção sabem como é que hão de esconder esses atos, nomeadamente através da informática e através das transferências bancárias para offshores, de um modo geral para paraísos fiscais. Sabe-se que é fácil esconder o produto da corrupção. Por outro lado, familiares de agentes implicados em corrupção podem servir também de testas de ferro para os corruptores e os corruptos, e nós sabemos quanto é difícil descobrir este tipo de crimes. Por isso, só tribunais especializados com juízes e com magistrados profundamente treinados a combater esses crimes, a descobri-los e combatê-los, é que um combate eficaz à corrupção seria possível. Por outro lado, é necessário um departamento na Polícia Judiciária, nomeadamente com equipas informáticas altamente treinadas, a colaborar com esses tribunais especiais e com uma ligação profunda a esses tribunais especiais, particularmente ao Ministério Público desses tribunais especiais, para combater o crime informático ligado à corrupção. Por outro lado, é necessário legislação que não será difícil de produzir, que permita condenar todos aqueles que se recusem ou demorem injustificadamente a colaborar na prestação de informações para a descoberta dos crimes de corrupção. Estamos a falar, nomeadamente, em diretores, administradores e até funcionários bancários, funcionários fiscais e, inclusivamente, funcionários e administradores de bancos e empresas offshore. Nós sabemos que grande parte da corrupção vai para paraísos fiscais, para empresas offshore, e condenar os administradores e quem tem qualquer poder de decisão nessas empresas por crime de falta de colaboração com a justiça ou encobrimento de crimes, nomeadamente crime de corrupção, condenar essas pessoas, mesmo que residam no estrangeiro, condená-las pelos tribunais portugueses. E se é certo que os tribunais portugueses não poderão executar sentenças, a não ser que elas sejam reconhecidas por países estrangeiros, a verdade é que uma simples condenação de um estrangeiro nos tribunais portugueses poderia dissuadir essas práticas de encobrimento da corrupção ou práticas de colaboração com a corrupção para que ela fosse combatida de uma maneira eficaz. Por outro lado, é importante controlar de uma maneira efetiva
a riqueza dos políticos e de familiares diretos, nomeadamente cônjuges e filhos, para controlar também a corrupção. Quem vai para a política não deve ter nada a temer, porque não deve ter nada a dever. E, portanto, deve aceitar que a transparência absoluta é exigida. É um exemplo que tem de dar para que não se pratiquem crimes impunemente. Para além disso, é importante que haja medidas rigorosas de condenação penal da corrupção. Medidas de prisão efetiva. Os crimes de corrupção devem implicar prisão efetiva. Frequentemente vemos gente que é condenada por crimes de corrupção e não tem prisão efetiva, é condenado com pena suspensa e não só perde do produto do crime de corrupção, como uma condenação em multa num valor que seria, no mínimo, entre o valor igual ao do crime de corrupção, obtido com esse crime, ou, pelo menos, o triplo do valor obtido através do crime de corrupção. Com essas medidas, certamente que a corrupção seria combatida com eficácia e um dos problemas nacionais contra o qual todos clamam, mas contra o qual pouco se faz, seria, não podemos dizer que seria abolida, porque corrupção sempre haverá, porque haverá homens e os homens serão sempre corruptos, porque não serão perfeitos nunca, mas o controle da corrupção pode exercer-se com muito mais eficácia e esse dano, que é simultaneamente moral, mas sobretudo um dano material para o país, esse dano da corrupção poderá ser altamente minimizado se essas medidas forem tomadas. E esperando que medidas assim sejam tomadas, nomeadamente é urgente a criação de tribunais especiais e pouco custará, seria um desdobramento de tribunais já existentes, nomeadamente, pouco custará ao erário público, sobretudo comparado com aquilo que pode ser recuperado. Se calhar poderá ser recuperado em termos de rendimentos, inclusive em termos de impostos, até muito mais daquilo que é gasto nesses tribunais especiais. Esperando que o combate à corrupção se venha a fazer numa próxima legislatura, despeço-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.pt, na rtf.pt e também no Facebook. Política Impura. Um olhar sobre a semana.